Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Júnior e você está no Canal do Júnior. Ah, só isso? Então fala tchau pra eles. Tchau. É isso aí, vamos lá então, começar a nossa aula. A aula dessa semana é sobre estatística usando o programa Excel. Então nessa aula eu vou passar as principais ferramentas do Excel para a gente usar em estatística. Nós vamos construir e organizar uma planilha, vamos aprender a formatar células e usar algumas funções. A ideia aqui é passar de uma maneira bem básica, tá? Porque eu tenho que pensar que tem alunos que nunca trabalhou com Excel. Então, de uma maneira bem básica, simples, eu vou tentar passar algumas coisas, algumas funções do Excel. Imaginem que vocês estão trabalhando numa empresa e nessa empresa são coletados dados. Esses dados chegam de forma toda desorganizada. E aí o gerente pede que você organize. Ele começa a fazer pergunta: quantas pessoas tem nessa amostra? Qual é a porcentagem de homens? Qual a porcentagem de mulheres? E aí vocês só têm esses dados, não tem como responder isso. O Excel, então, ele facilita a nossa vida. E a gente tem que imaginar também, meu exemplo só tem 23 alunos só, ou 23 pessoas. Imagina se fosse 600 pessoas ou 1000 pessoas. Por isso que então existe o Excel, é uma das formas de se usar o Excel. Então tem aqui uma planilha com dados, eu tenho a numeração dos alunos, então eu tenho aqui minha tabela com alguns dados. Aqui em cima, então, na primeira coluna, eu tenho número de alunos, que é essa primeira coluna. Depois eu tenho idade deles, a segunda coluna. Depois, sexo, masculino ou feminino. E depois a pergunta da nossa pesquisa, se a pessoa namora ou não. Então a nossa tabela tá feia. Vamos formatar as células, então, deixar ela com um aspecto melhor. Então, para formatar a célula, vou formatar a primeira coluna aqui, ó, coluna de número. Seleciono ela, clico com o botão direito, eu venho em formatar células e eu vou escolher preenchimento para deixar ela com cor. Vou escolher a cor laranja, clico OK e minha coluna agora é toda laranja. Vou formatar então a primeira linha. Seleciono ela, mesmo processo, formatar células, preenchimento, laranja, OK. Vou colocar bordas nessa planilha, nessa tabela. Vou montar uma tabela aqui. Então preencho tudo, seleciono tudo. Aí a gente vem aqui em bordas, todas as bordas. Pronto. Tá ficando melhor. Agora eu vou aqui, ó, na primeira linha, vou selecionar ela, vou clicar exibir, congelar painéis, congelar linha superior. Para que serve isso? Se eu descer para baixo, se eu rolar para baixo, eu consigo acompanhar os dados dos alunos de uma maneira mais fácil. Agora eu vou filtrar esses dados, tá? Por exemplo, o meu aluno número 1, ele tem 32 anos, sexo feminino, e ela namora, então é essa de sim aqui. Eu vou deixar, então, por exemplo, eu quero saber quem é a pessoa mais nova, então, dessa amostra. Eu vou selecionar a linha aqui em cima, a primeira linha, vou clicar em dados e filtro. Apareceu umas setinhas aqui. Essas setinhas servem para a gente filtrar esses dados aqui. Então eu vou em idade, clico na setinha, do menor para o maior. Pronto. Fica mais fácil agora de entender. Agora o meu aluno 1 está lá para baixo. Veio para cima um aluno mais novo. Ele é o número 4, tem 18 anos, é uma mulher e sim, ela namora. Ainda na parte de formatar a célula, eu posso inserir comentários individuais para cada aluno. Por exemplo, eu vou escolher o número 11. Tem 19 anos, é do sexo masculino e não namora. Então eu posso inserir um comentário aqui. Eu posso clicar com o botão direito do mouse, inserir comentário. Eu posso colocar aqui, rever nota. Eu posso deixar um lembrete aqui para mim, ó.
ou para a pessoa que for usar. Então o lembrete fica lá. Se a gente colocar o mouse em cima, aparece então o comentário que foi deixado. Para tirar o comentário, clica com o botão direito, excluir comentário. Podemos também inserir linhas ou colunas. Suponhamos que ficou alguém para trás, alguma pessoa da amostra. Então eu posso clicar aqui com o botão direito, inserir. Se eu quiser inserir uma linha inteira, eu clico aqui, ok, aparece uma linha inteira e eu posso preencher aqui. Se eu quiser inserir uma coluna, posso clicar aqui, inserir, coluna inteira. Apareceu uma coluna inteira, se eu quiser preencher uma coluna aqui. Aí para desfazer isso é só voltar aqui. Vou ordenar então nessa categoria sexo masculino e feminino. Então eu clico aqui em cima na setinha, classificar de A a Z. Então ficou melhor agora, ó. Eu tenho a pessoa mais nova da minha amostra tem 18 anos, do sexo feminino e namora. A primeira pessoa do sexo masculino vai aparecer aqui embaixo porque está em ordem alfabética aqui. Então, tem 19 anos, sexo masculino e também namora. A pessoa mais velha do sexo feminino está aqui em cima, ó. Então tá ordenado pela idade e também pelo sexo masculino e feminino, que fica muito mais fácil então agora a gente visualizar. Nós vamos construir agora uma tabela separada. Sexo, número e a porcentagem. Seleciono aqui e vou centralizar isso daqui. Ó, centralizado. Agora eu vou construir uma tabela clicando em bordas. Eu vou pegar então borda superior. Vou selecionar, não, ainda vou escrever feminino. Feminino. Masculino. Vou colocar total aqui. Centralizar esses. Agora eu vou colocar bordas aqui. Borda inferior, que apareceu aqui. E eu vou colocar mais uma borda inferior aqui. Vou clicar aqui, seleciono aqui, vou colocar uma borda lateral. Borda à direita. Aqui também à direita. Uma outra borda inferior. Nós vamos trabalhar agora com as funções do Excel na estatística. Quero saber então quantas pessoas do sexo feminino tem na nossa amostra. Então eu clico aqui, vou clicar em função. Aqui nessa caixa eu vou selecionar estatística e eu vou pegar uma função da categoria estatística. A função que eu vou trabalhar é conte valores. Então clica aqui conte valores, ok. Eu vou selecionar apenas o sexo feminino então. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou apertar Shift e descer com a setinha. Todos do sexo feminino. Até o 19. Então, ó, de C2 até C19, ó. Coluna C, linha 2. Até coluna C, linha 19. Dá um OK. Pronto. Tenho 18 pessoas do sexo feminino. Para o masculino, a mesma coisa. Função. Conte valores, dá um OK. E aí eu seleciono, segura Shift apertado, desce com a seta, vai de C20 até C24, dá um OK. Pronto, eu tenho 5 pessoas do sexo masculino. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo aqui. Para eu saber o total, eu seleciono esses dois e desço até aqui embaixo, até total.
E aí eu clico aqui, ó, em somatória. Então na minha amostra eu tenho 23 pessoas. Vamos calcular então agora a porcentagem de pessoas do sexo feminino da minha amostra. Então, para calcular a porcentagem, a gente clica nessa célula. Para a gente fazer então a porcentagem, eu vou clicar aqui nessa caixa, vou colocar o igual, vou selecionar o número 18 aqui, a célula I6, I7, vou dividir pelo total aqui, ó, 23 alunos, e aí eu dou Enter. Mesma coisa do sexo masculino, vou selecionar, então eu vou colocar, clica na célula, clica aqui em cima, igual, seleciona 5, dividido pelo total 23, e aí dá um Enter. E aí se eu quiser somar, clico, arrasto, e aí a soma. Tem que dar 1, é 1%. Então eu vou clicar, os dados estão em decimais. Então eu clico aqui, ó, porcentagem, deixa eu selecionar, clico aqui em porcentagem, pronto, ficou mais fácil. Então na minha amostra, 78% das pessoas pesquisadas foram mulheres e 22% das pessoas pesquisadas foram homens. Agora eu vou fazer uma outra tabela. Vou colocar então a pergunta. Vou aumentar a célula aqui. Isso. O número de pessoas e a porcentagem. Vou centralizar. Você na hora tem duas respostas. Ou sim ou não. Quantas pessoas sim, quantas pessoas não. Clico na célula, clico na função, conte valores, dá um OK. E eu vou selecionar agora só as pessoas que sim, que responderam sim. Então, aqui, segura Ctrl, porque está desorganizado aqui, e vai clicando em todos os S's. Terminou, dá um Enter. 19 pessoas namoram. Vou clicar na célula, função, conte valores, dá OK. Agora todos os não, todos os N's. Segura o Ctrl e vai clicando. Terminou, dá um Enter. Somatório, seleciono os dois, clico em somatório aqui. 23, bateu com o nosso número aqui em cima, então tá certo. Passar para a porcentagem agora. Clico na célula, clico aqui nessa caixa, coloco igual, clico no 19, dividido pelo total 23, dá um Enter. Mesma coisa aqui, clico no igual, seleciono 4, dividido por 23, dá um Enter. Somatório desses dois valores. E eu clico aqui em porcentagem. Agora a gente consegue responder algumas perguntas. Na nossa amostra, então, 83% das pessoas namoram, 17% não namoram. Para deixar mais bonitinho isso daqui, ó, pode... Aqui vai da criatividade também de cada um. Então essa foi a primeira parte da nossa aula. A semana que vem eu continuo com a outra parte. Então até lá. Valeu!